partir de agora, é isso aí, começando o nosso pós-jogo, vitória do Coritiba, acredite se quiser, gol de Pedro Rangel de tiro de meta, meu Deus do céu, parece que é mentira, mas é verdade, Coritiba foi jogar a Cianorte, foi jogar ali com bastante sol, um jogo bastante complicado para o Coritiba, com poucas possibilidades, mas saiu vitorioso sim, com gol de Pedro Rangel, acho talvez no maior franco que eu já vi, contra o Coritiba, aliás, a favor do Coritiba, acho que foi o maior franco, lembro do Klemer lá, mas esse daí foi, acho que até pior, então tá lá, Coritiba 1, Cianorte 0, é brincadeira, isso aí, vou falar dos nossos patrocinadores antes aqui, pessoal, a gente falar da nossa live, primeiramente KTO, e eu apostei, e eu ganhei durante a partida, e eu acho que muita gente foi comigo, daqui a pouco vou ler o chat, mas eu acho que muita gente foi comigo, a Bera já está garantida. E durante a partida melhorou, né, Thiago? Melhorou, chegou a estar pagando 4,20 lá para o Coritiba. Então, quem apostou se deu bem. Se você gosta de apostas esportivas, você sabe que a maior casa de apostas esportivas do Brasil é KTO. Entre lá em kto.bet.br. E agora começou o nosso pós-jogo consórcio Servopa. Então, procurando um imóvel ou carro novo, use a inteligência, fale com a Victória, nossa inteligência especializada pelo QR Code. E o consórcio Servopa vai sortear nas partidas em casa um par de ingressos aí para clientes da consórcio Servopa e inscritos aqui do nosso canal também para curtirem ali um camarote, open bar e open food, então fique atento às nossas redes sociais. Também Mangu, cozinha internacional e nacional, quando for até o Mangu, mostra lá que você segue o meu Coritiba e o Mangu no Instagram, que você ganha uma sobremesa, a melhor sobremesa da casa, o pessoal tá incrédulo aqui no Jeremias Bar. É isso aí, já faça a sua reserva no Mangu. Carnívoro e Thiago, desculpa te interromper no patrocínio, se a TV não parar de passar esse gol, não vou concentrar aqui, não. Cara, tá difícil acreditar aqui, ó. Utilize nosso cupom de desconto Meu Coritiba e ganhe 10% de desconto em todas as unidades da Carnívore, que ficam ali no Souk, no Shopping Jockey Plaza e também no Boulevard Curitibano. Então aproveite aí a promoção. Refujoalheria, entre lá no @Refujoalheria aqui no Instagram que você vai conferir ali o catálogo das joias, uma joia mais incrível que a outra para você dar de presente aí para sua pessoa amada, uma data comemorativa, também tem aliança, pessoal que quiser aí dar um passo além no seu relacionamento, Refujoalheria, 80 anos no mercado. E se você curtiu o gol do Pedro Rangel, deixe seu like na nossa live aqui, na nossa transmissão. Se inscreva no nosso canal, também tem a opção de hypar aí, que é um curtir turbinado. Você pode ajudar ainda mais o nosso canal. Também temos o nosso clube de membros, para quem quiser fazer parte aí do nosso grupo do Telegram. 2 grupos do Telegram, aliás, e mais a Liga do Cartola. E ajuda a gente muito mais aí no nosso grupo de membros aqui do canal. Maravilha! Gritaria aqui. Will, me ajude aqui e conta essa história, o que aconteceu hoje. Eu vou ficar até o final para ver esse capítulo final da história, Will. Você quer que eu faça uma análise do gol do Pedro Rangel, isso? Também. Também, então vamos tentar fazer aqui. Vamos lá, inclusive já vou começar até por essa parte do gol, que talvez seja o reflexo do que foi a partida, tá, Thiago? Partida muito ruim dos dois lados, tanto do Coritiba quanto do Cianorte, apesar de achar que foi dividido entre momentos, o Coritiba às vezes um pouco melhor, o Cianorte às vezes um pouco melhor, mas o jogo em si, um jogo muito ruim tecnicamente, principalmente até mais pro segundo tempo, onde talvez a própria questão física pegou. Um jogo que não agradou, tá? De maneira geral, o Coritiba numa postura diferente, mas na minha concepção não agradou. Eu entendo que tem a questão física, um calor danado lá, muitas vezes dava para ver a cara dos jogadores com uma expressão mais cansada, mas um jogo que não agradou, que a gente tira poucas lições dessa partida. Então vamos começar falando um pouquinho do primeiro tempo para depois a gente ir para esse capítulo à parte aí, que foi a vitória do Coritiba com um gol de 1-0, que eu particularmente tinha certeza que ia ser um 0-0, tá? Eu estava convicto que o jogo ia ser 0-0, que não sairia gol dos dois lados. Mas vamos lá, vamos entender como é que começou a partida. O Coritiba um pouco melhor na partida até os 10, 15 minutos com melhor intensidade, tentando criar volume, mas sem criar chance, sem finalizar. E um exemplo é quantas finalizações o Coritiba teve na partida, que eu vou falar depois. Mas o Cianorte começa a melhorar no jogo, logo aos 15, 20 minutos ali começa a sair mais pro jogo, principalmente pelo lado direito do campo no primeiro tempo. No primeiro tempo o Cianorte só atacava pelo lado direito, porque do lado esquerdo tinha um zagueiro, então do lado direito tinha um jogador mais ofensivo e atacava por ali. Tem uma falta perigosa aos 18 minutos com o Wagner. Coritiba aos 21 minutos tem a sua principal chance na partida, claro, tirando o gol, que não foi uma chance, na verdade, né? Mas um lance onde o Josué consegue cobrar uma falta rápida, deixa o Fabinho cara a cara
cara com o Felipe Garcia. Felipe Garcia acaba fechando a finalização e defendendo. A gente pode questionar se o Fabinho poderia ter finalizado de direita, de esquerda, enfim, mas perde uma chance que talvez foi a chance mais clara da partida e a única do Coritiba no primeiro tempo e talvez a única do Coritiba na própria partida. Digo chance mais clara, apesar de no segundo tempo ter tido mais finalizações. E tem outros dois lances no primeiro tempo, que é um lance do Cianorte novamente pela direita, onde tem um cabeceio aos 33 minutos, e aos 36 minutos tem um lance atrapalhado do Coritiba, onde é um lateral, o Coritiba perde a posse de bola, do lado direito tem o cruzamento, o Pedro Rangel nesse lance sai mal da área, fica aquele famoso perereco dentro da área, mas ele consegue se recuperar e fazer a defesa. Primeiro tempo muito pobre, que seguiu assim no segundo tempo. Coritiba com um esquema diferente, a gente sempre fala sobre isso, falou muito sobre isso durante a partida. Coritiba com 3 zagueiros, buscando os seus alas, sendo uma opção mais ofensiva, inclusive no primeiro tempo. Os seus alas apoiaram bastante, até no segundo tempo também, sendo sempre essa opção, mas a questão é que Coritiba chegava com seus alas, mas também não tinha, primeiro, o gesto certo dos alas, que não terminavam bem as jogadas, não executavam da melhor forma, e ao mesmo tempo também faltava gente na área. Até acho que o Breno Lopes, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo eu achei que ele cansou e não participou do jogo, mas principalmente no primeiro tempo teve uma movimentação legal, caiu pro lado direito, caiu pro lado esquerdo, porque o Coritiba tinha uma proposta de não ter um centroavante fixo, de ter o Fabinho e o Breno Lopes talvez se movimentando, mas um primeiro tempo muito pobre e a gente imaginava que talvez pro segundo tempo pudesse ter alguma coisa diferente, até diferente do que a gente imaginava, a gente esperava que não tivesse substituição, tem a entrada do Vitor Tice no lugar do Alisson, talvez acho que por questões físicas, mas o Coritiba volta muito mal também, não acaba não criando nada, tanto que dos lances que eu anoto aqui, eu só fui anotar um lance aos 23 minutos, que foi uma cabeçada do Cianorte, onde também não gera tanto perigo assim, então pra você ver como não teve tanta chance. Entra o Enzo e o Wagner. Entra o Enzo e o Brian. Enzo Wagner e o Brian. E acho que o Coritiba dá uma melhorada ofensivamente falando. O Coritiba tem sangue novo na frente, não digo nem de qualidade, mas dá essa melhorada. O Brian é um cara de mais atitude, a gente pode questionar também se ele executa melhor a ação, mas ele é um cara que vai pra dentro, ele é um cara que tenta, e o próprio Enzo hoje também tentou em alguns lances, teve talvez mais espaço do que na partida contra o Cascavel, e a partir disso o Coritiba consegue ter um volume melhor, não que termine melhores jogadas, até porque o Coritiba no primeiro tempo teve apenas 3 finalizações, e no segundo tempo, até aquele momento, praticamente não tinha finalizado. Tanto é que aos 26 minutos a gente tem uma finalização bem perigosa do Brian. O Enzo toca pro Brian, o Brian faz a jogada, vem pra dentro, finaliza. E o Felipe, nesse caso, faz uma boa defesa. Ela até tinha quicado ali na frente dele, ele faz uma boa defesa. E na sequência, aos 30 minutos, já tem uma finalização do Enzo. De perna esquerda mesmo, uma jogada onde o Brian, dessa vez, prepara pro Enzo finalizar. Então a gente já vê, pelo menos, que entraram com mais atitude. Não tô falando nem se entraram bem ou não, mas deram uma dinâmica diferente, talvez um sangue novo ali, de você ter mais atitude na frente, gerando finalizações. Coisa que o Coritiba não tava finalizando. Aos 36, só que aí, o Cianorte até melhora. Tem uma sequência de 3 lances em sequência ali, onde gera perigo. Um cruzamento da esquerda, nesse caso, porque já tinha mudado o seu lado esquerdo do campo, que gera uma chance, onde o Moledo acaba desviando, ela surge pro atacante do Cianorte, o Pedro Rangel faz a defesa. Na cobrança do escanteio gerado por esse lance, mais uma vez o Pedro Rangel faz mais uma defesa. Então, por isso, ali o Pedro Rangel teve um mínimo destaque, já estava sendo considerado até para ser uma opção a melhor em campo. Coritiba não deixa de jogar a partir disso. E o próprio Cianorte também não estava criando tantas chances, só que aos 40 minutos o Cianorte cria uma chance. Lado esquerdo do ataque novamente, as costas do Moledo que sai para fazer uma cobertura. O jogador chega em condição de finalizar, o Pedro Rangel abafa ele finaliza para fora. Fica caído durante um tempo e esse lance gera um tiro de meta. Um lance mais perigoso, talvez, do Cianorte no segundo tempo, foi o lance que gerou um tiro de meta. E esse tiro de meta, coincidentemente, resulta no gol da vitória do Coritiba. Pedro Rangel cobra um tiro de meta. Não tenho o que falar sobre esse lance, particularmente. Felipe Garcia vai muito mal no lance, acaba colocando para dentro ali, gera um gol do Pedro Rangel, que é o reflexo do que foi a partida. Uma partida muito ruim, e esse gol acho que explica muito sobre isso. Falando sobre os números, do que eu pude ver aqui pelo 365 Scores, não sei se está certo ou não. Posse de bola dividida, 50%, mas um destaque que eu queria falar, como o Coritiba finalizou pouco. Aqui dos números que eu tenho, apenas 6 finalizações. 3 no primeiro, 3 no segundo. Então mostra como o Coritiba foi inoperante, talvez ofensivamente. Essa jogada do Pedro Rangel contou como um chute no gol? E pra mim essa bola nem chegaria no gol. Acho que o goleiro deu um empurrãozinho ali. Eu acho que não, porque tem 2 finalizações do Enzo e uma do Brian. Então, não sei, aqui no que eu olhei, aqui, eu não sei qual que é a forma que eles utilizam, né? Mas se eu for ver que foi um gol, então talvez poderia ter contado. Maravilha, vamos colocar na enquete aqui pro pessoal ajudar a gente a votar no melhor do jogo. Além do Pedro Rangel, o que dá pra colocar aí, Will? Difícil, hein, Thiago? Assim, eu tinha olhado o Jaci, o Moledo com bons olhos, mas, assim, por não sofrer muito, mas o Moledo ali no final acho que deu uma vacilada em 2 lances. Então eu coloco o Brian pela atitude, tá? Acho que é um cara que entra com atitude.
pode questionar as formas, mas é um cara que entra e tenta dar uma bagunçada. Gerou uma finalização, um cara que corre, se esforça. Acho que esse 3-9 tá ok. Sim, quem que a gente colocar aqui vai perder o Pedro Rangel, obviamente. Aqui Não, e até porque, se não sai esse gol do Pedro Rangel, tava muito difícil de votar, tá? Sim. Tipo, muito difícil. O Curitiba não fez uma boa partida e é difícil da gente escolher, claro. Ficou fácil no final talvez das contas, fosse né? ele mesmo. Talvez ele já era um nome a ser considerado. O Jaci fez uma partida segura, não consigo lembrar de nenhum erro do Jaci, tá? Mas também não foi um cara que se destacou plenamente. O Pedro Rangel daí acaba que vai nadar de braçada nessa, eu tenho certeza. Maravilha. Você vota nele então, Will? Sim, Pedro Rangel é meu voto, enfim, não tenho nem o que discutir. Maravilha. E você, César? Vou nessa mesma esteira aí do nosso glorioso Will, cara. Vou de Pedro Rangel também. Voto nele. Pedro Rangel, também vou no Pedro Rangel. A galera também tá indo, mais de 80% aqui no Pedro Rangel, então vai ser Nunca escolhido. mais vai fazer um gol na vida dele. Não, vai. Acho que um golzinho ali de cabeça no finalzinho. Pode ser. Que classifica o Coxa para Libertadores de 2029, pra gente fazer aquela viagem que você falou ontem. Tá salvo isso aí, hein, cara. Tá salvo isso aí. Quem sabe aí não faça mais um aí. Então, Pedro Rangel, o melhor da partida. Will, queria que você comentasse também aí que foi a primeira vez que o Coritiba jogou aí desde os primeiros minutos com esquema de 3 zagueiros, né? Os escolhidos hoje aí na primeira linha, o Moledo, Jaci e Thiago Santos. Será que quero saber primeiro como que o Coritiba se saiu aí com essa escalação, com esse esquema tático, mas também será que é uma coisa que vai refletir no time principal também? A questão é que existe uma ideia e a ideia até aparece na partida de você ter os alas mais ofensivos. E isso mostra porque o Felipe Guimarães e o João Almeida apareceram bastante no campo de ataque. Felipe Guimarães, então, muito mais. Aí no Coritiba jogou muito pelo lado direito do campo e a todo momento a gente via os dois laterais bem ofensivos, pisando na área, tentando fazer o cruzamento. Mas a questão é a execução das jogadas. A questão é como o Coritiba terminou as jogadas. E mais uma vez eu falo que talvez faltou alguém dentro da área para terminar a jogada. Claro, eu achei que os laterais, quando chegavam no fundo, não faziam boas jogadas. Apesar de que se apresentaram bastante. Mas ao mesmo tempo também não tinha tantas opções dentro da área para tentar finalizar a jogada. Eu acho que existe uma ideia e eu acho que ela pode ser interessante para o time principal. Claro, com peças diferentes. E a gente precisa entender que talvez pro lado esquerdo a gente não tenha essa peça com o Bruno Melo. E talvez o João, não sei se, e inclusive entre João e Felipe Guimarães, acho que o Felipe Guimarães teve uma partida melhor, tá? Acho que apareceu melhor pro jogo, conseguiu produzir mais do que o João. Mas a ideia existe, eu acho uma ideia interessante. Claro, a gente pode considerar a opção de ter o Lavega como ala. Diferente, o Tinga pro lado direito e o Lavega pro lado esquerdo. Mas a questão é que é uma ideia que eu acho que tem que ser pensada, que tem que ser considerada. Claro, foi um teste com peças diferentes, mas acho que é uma situação que pode ser pensada. E ainda mais levando em consideração uma partida contra o Cruzeiro, que talvez o Breno Lopes não aguente o jogo inteiro para ser esse substituto do Josué. Então você pode fazer uma alteração, até mesmo trazer um zagueiro novo como o Jaci, ou até mesmo com o próprio Bruno Melo sendo mesmo um terceiro zagueiro e o Lavega se tornando esse ala, talvez você colocando mais um homem a mais ali no meio de campo. Enfim, eu acho que é uma opção que você não pode desconsiderar. E levando em consideração o que eu falei antes para vocês, nem sempre a gente tem que falar que o 3 zagueiros é algo defensivo. Às vezes a ideia de ter 3 zagueiros é você ter um time até mais ofensivo, porque você libera os alas para jogar. Claro, aí vai da execução e da qualidade de cada jogador. Maravilha. César, já tinha narrado gol de goleiro, rapaz? Assim, de escanteio, né? De cobrança de escanteio, de um rebote Pênalti. ou outro, né? Pênalti, né? Pênalti também, mas tiro de meta que eu me recorde, acho que não, cara. Vai ficar marcado, isso aí você não vai esquecer, César. Essa... Será que foi o maior frango que já foi a favor do Coxa? Eu lembro do Klemer contra o Inter em casa, o Inter 4-2, em casa, né? Que ele vai quicar a bola bate no índio e entra, né? Foi um pênalti bizarríssimo, né? Esse daí não tem nem participação nenhuma de nenhum jogador do Coxa. Mas esse daí é bizarro também, né? Tem alguns, tem o Bruno mesmo, o goleiro Bruno do Flamengo, naquele 5-0 lá, falha em alguns gols naquela partida. Curitiba tem alguns aí na história, mas esse talvez, até pela distância, né, Thiago? Muito longe, né? Isso aí. O Rogério mandou pra gente aqui que o Alisson saiu no intervalo porque passou mal aí por conta do calor. Calor bastante forte. Mais legal a gente reforçar sobre isso que a gente fala no intervalo, né? A gente fala que o Alisson começa bem a partida numa intensidade alta e que a partir da metade do primeiro tempo começou a cair muito de rendimento e que a questão física poderia pesar. A gente não imaginava, e aí não é santo de obra pronta, que ele sairia no intervalo. Mas a gente falou que ele caiu de rendimento no primeiro tempo da questão física. E talvez explique isso, né? Pois é, né? O César falava isso ontem, né? Provavelmente ia estar muito calor hoje ali, ia ser mais um obstáculo para o Coritiba. Lógico que é calor para todo mundo, né, César? Mas é que aí quando tá tão quente assim, o gramado mais ou menos, as coisas começam a se equilibrar também do que a gente imagina de ser um jogo mais técnico, né? Vamos ver, já voltamos no melhor do jogo. O César queria falar do pior do jogo também, César. Isso aí foi dica tua. Então já começa falando aí, o que foi o pior da partida de hoje?
Rapaz, eu acho que, bom, primeiro que o Will faz uma análise aí importante, técnica, e nunca, né, Will, no sentido também de a gente, eu acho que se empolgar com o resultado não dá, mas também não dá para escrachar, né, fazer aí uma terra arrasada. Mas tem muita gente, por exemplo, eu vou dizer uma coisa, cara, o Breno Lopes hoje, o Brian fez mais movimento. Tudo bem que o Breno no primeiro tempo até, né, se É uma deslocou, outra posição foi também. acionado, né, em vários momentos, mas esperava mais, né, do Muito Breno mais Lopes. transpiração do que inspiração. né? Eu esperava, tô esperando mais aí, enfim, não sei se essa questão técnica ainda não foi atingida no ápice desse jogador, né, e tal. No modo geral, esse time, tirando o Josué, esse time do Curitiba, Que não tirando, foi bem ainda. né? mas você coloca já os consagrados ali, o Jaci, o, O o, Alisson, o, A- o Alisson também, Vini né? Paulista. Imagina, Você sabe, cara, eu acho que falta realmente a gente tem um elenco, volto a dizer, não quero aqui no calor pós-jogo escrachar todo mundo, mas foi um jogo difícil, né, cara, de um modo geral para a gente acompanhar. Apesar do calor, né, Will? Um adversário que terminou a primeira fase atrás do Curitiba. O Curitiba, em vários momentos, com um time alternativo também, né? Deu uma forçada, mas no final da primeira fase, o Curitiba, para dar uma reforçada na tabela, e ainda assim se complicou um pouco, O né, Will? Cianorte que teve 4 empates na primeira fase, teria o quinto agora, né? Se não Pois sai é. essa atrapalhada. Então aí. não enfrentamos nenhuma, como diria aquela gíria, né? Não enfrentamos nenhuma Brastemp, cara. E tivemos dificuldade, né? Tivemos um jogo difícil. Mais uma vez, eu aqui até disse isso ontem, né, cara? Talvez a gente tenha que parar de se iludir de que vai vir o lateral esquerdo. Não dá para parar de se iludir, tem que vir. É, Tem que vir, né, Will? a questão, César, é que Mas só tem- para votar, Mas, perdão. eu vou com o Fabinho também, né? Você votou no Fabinho, né? Eu não votei ainda, Não votou? ele vai jogar a pergunta. Eu vou jogar, eu vou no Fabinho então, cara. Mas eu queria fazer até uma. Antes de votar no Fabinho, queria fazer uma colocação sobre a tua fala. Que eu acho que existem vários contextos de time reserva, time alternativo, de cansaço, de questão física de início de ano, de um calor que aparentava estar muito calor lá. Mas todos os jogos a gente está falando isso. Todos os jogos a gente está dando essa justificativa. Então tem a questão física até certo ponto, mas a gente tem que entender que tem que ter uma evolução Contexto técnica e técnico. tática. Então eu só queria, porque senão eu vou pintar aqui como muito injusto, eu não quero isso, tá, cara? Eu não quero ser o cara para babar o ovo do Curitiba na vitória e para escrachar na derrota. Eu não quero isso. Mas eu esperava um pouco mais de envolvimento do trabalho do Seabra aí nas alternativas. Quero entender o porquê que o Felipe Guimarães foi puxado para a esquerda. Pois é, perguntar Né? até pro Rogério isso aí, Então, porque eu você sabe- acho que o Joãozinho sentiu também, e não tinha nenhum outro lateral esquerdo Só no se elenco. for isso. Agora, eu acho que a galera tá esperando mais É que é difícil. O nome já diz, né? É um time alternativo, né, Will? É que naquele momento ele quer mudar o esquema, tá? E ele quer trazer o Curitiba mais com 4 homens. O Thiago Santos fica alternando em ser o terceiro zagueiro e um lateral direito, mas a substituição ele muda o esquema naquele momento. E talvez pelo Felipe Guimarães estar melhor que o João, ele manteve o Felipe Guimarães em campo. Essa Pode talvez ser. seja a minha ponderação, claro, a entender a questão física. Porque muda um pouco o esquema quando tem as substituições ali. Boa, Fabinho, então. Fabinho, pelo um gol perdido e talvez também não consegue produzir muita coisa do que a gente viu até o momento, né? Eu sei, a galera falando Fabinho também, acho que o Fabinho foi o pior em campo, mas já começa a levantar uma questão sobre ele, né, Will? Ele estreou ali com a camisa do Coritiba pela esquerda, no segundo jogo também jogou pela esquerda, teve poucos minutos atuando pela direita, mas até um jogo completo já pela direita ou não? Contra o Cascavel, né? Contra o Cascavel, se eu não me engano, ele sai para entrar o Ronier. Sai para entrar o Ronier. Quando ele Exatamente, troca os três, né? mas acabou jogando por ali. Hoje teve mais uma chance, jogou mais minutos ainda que da partida passada, mas é um jogador aí que está muito abaixo, né? E eu acho que o Brian vai começando a virar uma solução, não, mas uma alternativa aí pro Fabinho. Cara. Só que é engraçado porque o Fabinho, o Brian talvez seja um jogador até mais pro lado esquerdo do campo que pro direito. Mais um, né? Apesar de que nos jogos que ele entrou como titular no estadual, ou não titular, né? Porque tem um jogo que ele entra com 15 minutos de jogo, ele joga um tempo na esquerda e um tempo na direita. Nos dois jogos o PC inverte ele de lado. Então o Brian é um cara que pode jogar do lado direito e do lado esquerdo. E assim, sendo muito honesto, do que eu vi do Brian esse ano e do que eu vi do Fabinho até o momento, na minha concepção, eu não tenho nada a ver com o Seabra, o Brian tá na frente, tá? E a gente tem que entender que um é contratação, um é da base,
E dane-se. E dane-se se um é mais experiente, se o outro é mais jovem. O Brian comete muitas atitudes erradas. Mas fazendo um comparativo único e exclusivo entre esses dois jogadores, eu consigo ver mais qualidade e potencial no Brian hoje do que no Fabinho. Eu posso estar enganado, o Fabinho pode dar certo, o Fabinho pode engrenar, mas do que eu vi até o momento, Até do que a porque gente se a teve gente a for mostrar. imaginar que são características diferentes, Ah. pode fazer funções diferentes em campo, mas, cara, quem tá rendendo e não tá rendendo. Sim, mas na equipe principal, para mudar um jogo, são jogadores que vão jogar na Exato. mesma função. São jogadores para ser uma opção, uma ponta direita ou esquerda Se pra você entrar. olha pro teu banco hoje ali, cara, pra mudar o jogo, você vai querer colocar o Fabinho ou o Brian, cara? Eu acho que, sem dúvida, é o Brian, né, César? Ah, o Brian. Outro cara que eu quero dar uma provocada aqui também, cara, é posição diferente. Mas e o tal do Gustavo? Nem Tá tava doente. hoje, Acho né? que tá doente, né? Parece É? que tava doente do Doente? meio ficou doente, não sei. Ele O não cara, este- o cara mal chegou e já tá doente, cara. Às vezes. Ele pegou não uma esteve virose. disponível contra o Bragantino. Achei que ele foi bem contra o Cascavel, a gente fala sobre isso. Porque, assim, o Janzinho não dá pra gente botar muita fé também, né? Não fez um bom começo de ano, né? Teve oportunidades ali, jogou de titular, inclusive em 3 oportunidades, se eu não me engano, né? Mas ele não rendeu o que esperava, né? Lógico que não esperava que ele fosse entrar ali e Em ser 4, o grande. Thiago. Hã? 4 vezes. 4 vezes? Titular? Ele foi em 2 vezes no time misto, foi titular contra o Maringá, perdão, e foi titular contra o Cascavel. Aí, ó. Então, 4 chances ali e acabou não rendendo o que a gente imagina. Lógico, eu não esperava que ele fosse entrar nesse começo de ano aí também, César. Pô, e mostrar o grande futebol, o cara das bolas paradas. Mas eu imaginava um pouco mais aí do Jean, até para conseguir o seu espaço no time principal, que eu acho que é o último ano pro Jeanzinho mostrar alguma coisa para tentar ficar, né? Ele tá com 22 já? 22, né? Assim como o Felipe Guimarães, né? Então a corda vai esticando para esses jogadores aí. Já esticou pro Rua Assis, que acabou saindo. Foi embora, né? O Aquino, acho que é uma outra situação, né? O Coxa até buscou um empréstimo ali, mais para tentar um ganho técnico ali, retornar para o Coritiba com uma rodagem um pouco maior, né? Mas no caso do Juan Assis, o Coxa passou ele para o Atlético, ficou uma porcentagem só do jogador e não tem mais contrato com o Coritiba. Mas falando dos meninos, como você tá puxando esse gancho, eu achei o Felipe Guimarães melhor que o João hoje, tá? Tem que fazer, claro, um é Sim, muito sim. mais velho que o outro, mas achei que o Felipe Guimarães errou bastante na definição das jogadas, mas achei que foi um jogador que deu mais opção. Entendo que na marcação o João marcava mais baixo do que ele. Felipe Guimarães mais avançado, então talvez o Tinha mais Felipe Guimarães liberdade, né? teria mais liberdade no campo e até talvez o Curitiba jogou mais pro lado direito do campo. Mas se eu for fazer uma análise individual dos dois jogadores, eu achei que o Felipe Guimarães foi melhor na partida. Deu mais opção. Eu já disse isso, né? Aproveitar aqui que a galera tá com a gente. Tenho boa vontade com relação ao João. Acho que se o João hoje tivesse que ser emprestado, seria para, no máximo, uma equipe da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? Não consigo ver o João. Não consigo ver o João assim, se falar, vai jogar lá a terceira divisão do futebol grego. Não sei nem se tem Não, esse né? tipo de empréstimo, como aconteceu em outros jogadores, eu não vejo interessante no Mas pro terceira Joãozinho. divisão do futebol brasileiro é diferente. É diferente. Mas eu acho até que eu tenho mais boa vontade com o João, talvez numa segunda divisão do brasileiro. Aí não sei nem. Hoje, nem para ser titular, mas pelo menos para tentar lutar ali por uma posição. Mas agora, realmente eu tenho que dar aqui nesse momento o meu braço a torcer, falando aqui para a galera, de que nós temos que jogar com o Bruno Melo improvisadão mesmo, cara. Pois é, mas eu acho que justamente No por não momento, né? chegar nenhum lateral ali, o Joãozinho vai ficando, cara. Vai ficando ali, pelo menos. É que hoje, Imagina que ele. hoje você não tem como pensar no empréstimo dele, sendo que você só tem Exato. o Bruno Melo. Exato. Sim, exatamente. Quando eu falo nisso, eu falo com o lateral esquerdo desembarcando no Afonso Pena, né? Que até agora, Necat de Tibiriba, né? Nada. Rapaz, fazia tempo que eu não escutava essa aí. Essa Vamos aí falar quando era essa é do criança. meu tempo. É isso aí, deixa eu ver o que o pessoal tá comentando no nosso chat aqui, ó. Um abraço pro pessoal. O Kelly Joy aqui, ó, falando dos bagres, fora Seabra, o Almir falando ali. Você acha que o Seabra tá tão mal assim? Tá patinando, tentou um esquema, agora tá tentando implementar outro. É falta de opções. Eu acho que é muito cedo ainda pra falar, Thiago. Eu acho complicado a gente falar. Entendo que a galera tá mordida em relação às atuações ruins do Coritiba, mas talvez possa melhorar, como talvez possa piorar. A gente tem um exemplo muito claro do Mozart ano passado, que faz um início de ano muito ruim e consegue o acesso da Série B para a Série A. Mas, claro, levando em consideração que é muito diferente esse ano. Primeiro, o nível de enfrentamento. E segundo, também a questão física esse ano é muito diferente. O Coritiba tem já jogos mais difíceis, muito mais cedo do que teve ano passado. Mas acho muito cedo pra gente falar se vai ser um péssimo treinador ou se vai dar certo o Coritiba. Tá muito cedo ainda, no início de trabalho. Maravilha. O pessoal falando que no Couto a história é diferente. Eu achei até que, pelas circunstâncias do jogo ali, o 0-0 já estava de bom tamanho, né? O que já ia trazer para a segunda partida em casa ali, pelo menos aqui a gente jogaria, imagino eu, com um time um pouco mais cascudo ali, a gente buscaria essa vitória.
tava saindo barato já, né? Eu já tava preparado pro 0x0, tá, Thiago? Eu já tava feito que a gente ia falar aqui sobre um 0x0, criticar um pouco o 0x0, mas eu imaginava que o jogo seria assim, até porque, tipo, mano, tirando esse lance esporádico que o Josué conseguiu encontrar o passe do Fabinho, assim, produziu muito pouco. Então, seria um 0x0. E estaria de bom tamanho, não que estaria de bom tamanho ter um 0x0 com o Cianorte. A questão é, não diminuindo o Cianorte, a questão é que estaria de bom tamanho por conta de como foi a partida. Claro, a gente consegue achar um gol, e acha um gol, né? E daí, claro, fica muito mais fácil, até para uma partida da volta, mais confortável. Mas enfim, foi um achado o gol, né? O empate estava muito bom para os dois lados. Pois é, próxima partida agora contra o Cruzeiro. A gente imagina, lógico, que vai vir um time um pouco melhor, mas o desafio é muito maior dessa partida fora de casa já na quinta-feira. Dá para aproveitar alguma coisa desse jogo aí pro próximo, César? Só que eu ia falar, eu ia fugir, eu ia dar uma de apresentador. Manda Ia bala, perguntar manda bala. assim, ó, Vamos trocar a chavinha, Não, agora com você. Escale o Curitiba para quinta-feira aí, cara. Sem o Josué, né? Tem lembrando que sem o Josué. Sem Josué. É que César é difícil E a aí, gente vamos fazer. escalar? Escala aí, pô, escala aí. Mas vamos lá, é difícil a gente fazer porque a gente não sabe a questão física do Breno Lopes. Se ele é uma opção para ser titular e para jogar quantos minutos, é aí que me pega. Porque a galera tá moendo aqui, dizendo assim, meu Deus, contra o Cruzeiro, vamos jogar com 15 atrás. Não, mas vamos lá. Entendendo que o... Desculpa, Thiago, fala o teu Como é time. que é? aí. Como é que é? Vamos falar. Maurício, Não, vamos tentar montar junto. Ó, time. vamos entender que o Breno Lopes tem condição de ser um titular. Beleza? Vamos. Pedro Morisco, Maurício, Tinga, Maicon e Thiago Kozer. Será que não vai vir um esquema de Thiago, três Não, zagueiros? calma, aí? tô fazendo no simples. Bruno Melo pela esquerda, beleza? Certo, aí fechamos. William Oliveira e Sebastião Gomes, Fechamos. até pela questão física do Alisson mostrou hoje. Aham. William, que você falou que... William Oliveira e Sebastião Ah, Gomes. tá, Sebastião. Aí você tem Ronier na direita, Lavega na esquerda, E o... Breno Lopes e Pedro Rocha. Com dois atacantes de mobilidade fazendo essa... Porque isso que o Breno Lopes fez com o E a Fabinho... bola, e a bola problema vai é a chegar através do articulação, né? Ronier aí. mas então, mas como o Breno Lopes jogou no Fortaleza nessa posição, o articulador mesmo vai ser o Ronier. Tá? A entender que o Curitiba, com essa escalação Não mesmo, dá Não pra tá puxar o muito, Ronier pro meio, não não? tá muito Então. atrevido esse time para enfrentar o Cruzeiro, não? mas se o Josué estivesse disponível, seria o Josué no Breno Lopes. E o Breno Lopes marca mais até que o Josué, se você for ver. Então, o quanto é atrevido? Claro, tem menos criatividade que o Josué não tem. Jogou assim no Fortaleza, né? Mas você pode ter uma variação assim, inclusive fazendo uma linha de 3 com o Bruno Melo, tá? 3 zagueiros. Repete o time aí, por Vamos gentileza. Vou anotar aqui. Morisco, Morisco, Tinga, Maicon Tinga. Kozer, Michael Kozer Bruno Melo. e o Bruno Melo. William Oliveira, Sebastião Gomes, Sebas, Ronier na direita, o Lavega na esquerda, Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha por dentro. Como foi, inclusive, Breno Lopes e Fabinho hoje, né? Breno e o Pedro Rocha. Só que você pode ter uma variação nesse time aí, Por que você tá? tá tirando o Jaci? Não, porque o Jaci é reserva pro Seabra, não sou eu que tô tirando, é o Seabra. O Jaci não vai jogar, então. Só que viajou, né? O Jaci nas opções Já do foi Seabra, pro ele tá... Não, assim, não é a minha opinião. Aham. O Jaci tem sido uma opção pro Seabra, o Thiago Kozer tem sido titular. Não sou eu. O Jaci não foi O titular. problema não tá aqui também, né? Então, o problema não tá não é aqui, questão. Eu acho o Jaci um baita de um zagueiro. Pra mim seria o titular. Mas estou levando em consideração o cronograma que ele tem feito. Você não O Jaci jogaria tem com o sido uma Jaci no lugar do William Oliveira? É que daí Mas você dá vai um ter um lugar dele volante. no campo, Você vai não ter um colocaria. volante só. Você vai Ainda ter mais um que o volante. William Oliveira também não tá tão mal. É, assim, também eu acho não- que fez um é. bom começo de ano ali. E A tem, ques- tem a questão do passe também, né? A gente não viu também. Porque queria arrumar tudo uma que o- vaguinha pro Jaci. Mas pode ser ele no lugar do Breno. Ah, então, agora vamos O começar Jaci? a comentar para esse time com Então, 3 zagueiros. Mas a questão que me pega é a ala esquerda. Você pode ter um trio de zaga com La Vega. Thiago Kozer e daí você quica o Bruno Melo. Eu acho que ele não vai quicar o Bruno Melo, entendeu? Você pode ter uma trinca com Thiago Kozer, Maicon e Jaci. A gente já não vai ter o O Josué. Josué. Então, acho que a gente pode fazer esse esquema de 3-5-2 clássico com 2 atacantes móveis na frente. Só que daí seria o Lavega o segundo atacante e o Ronier o meio. Não, Galera, La- galera, La Vega- tá, La Vega galera na tá esquerda. dizendo aqui que vão ser 3 zagueiros. Mas daí você tira o Bruno Melo dessa equipe. Aí que tá. Não, dá pra deixar os dois na frente, Breno Melo e Pedro Rocha. Não, Bruno Melo, não Breno Lopes. Bruno Melo. Não, Bruno Melo já tá escanteado. Então, mas eu não né? acho que o Seabra É. tire ele. Aí que tá. Eu tô pensando no que o Seabra faz. Não no nosso time, Tá, entendeu? a galera Aí tá que tá. dizendo que o Breno quando vai você pagar falou- essa conta. Você acredita nisso? Não, então, porque daí, talvez, o que ele Você faça com falava 3 Bruno zagueiros... Melo, vinha na minha cabeça Breno Lopes. Depois Não, porque daí talvez ele faça uma linha de 5 com Tinga pelo lado direito. eu acho que ele vai fazer. Eu acho que ele vai tirar o Bruno Melo. E vai. O Bruno Melo eu não acho que ele tira. Eu acho que ele faz uma linha de 5 com o Bruno Melo, tá? Deixa eu terminar só pra. Tinga, Kozer, Maicon, Jaci e Bruno Melo. Eu acho que ele pode fazer isso. Uma linha de 5 com esses jogadores. Com William Oliveira, Sebastião Gomes e Lavega, Ronier e Pedro Rocha. Daí o Breno Lopes, nesse caso, quica. Eu acho que isso pode acontecer, tá? Tem cara colocando até o Vini Paulista aqui no time. Não, o Vini Paulista acho que pode ser um grande reserva aí do Seba no ano. Não acredito que vai ganhar uma Não vai oportunidade passar de disso. titular.
O quê? Olha lá quem tá passando na tela lá. O William, Olha o lá, William e o mas Mate. como é que ele tá lá se ele tá aqui? Rapaz, é coisa da tecnologia. O YouTube foi no automático lá, hein? O tal do algoritmo é bom O mesmo. algoritmo é bom. Mas enfim, até me perdi o que eu tava falando aqui. E é guia do coxa ainda. Eu acho que ele vai de La Vega na esquerda, justamente porque ele falou. Lógico, tem que ver se ele vai ter coragem para isso também, né, Will? Mas ele falou na coletiva passada do entendimento tático ali, de ser um jogador mais versátil, o La Vega também. Só que daí talvez ele possa utilizar, aí que tá. Esquece o Jaci nessa situação, enfim. Ele pode utilizar talvez Thiago Coser, Maicon e Bruno Melo como terceiro zagueiro. Aí Tinga, William Oliveira, Sebastião Gomes, Lucas Ronier, que seja, Breno Lopes, Pedro Rocha e o Bruno Melo, e o La Vega como ala esquerda. Você entendeu? E com esse time, com o Bruno Melo em campo, você pode ter uma variação. Você pode ter 3 zagueiros, o Bruno Melo sendo um zagueiro e o Lavega se transformando no ala. E com essa mesma equipe, você pode ter o Bruno Melo mais como lateral e o Lavega se tornando ponta. Você não precisa mexer e dentro da partida você consegue mudar. A galera tá concordando aqui, dizendo o seguinte: tem que ser a zaga do Curitiba com 3 zagueiros: o Coser, o Maicon e o Bruno Melo. O pessoal tá escalando com uma linha de 5, que acaba, sem a bola, vira uma linha de 5 também, né, Will? Vai ficar ali, que nem hoje tinha o Felipe Guimarães, com bastante liberdade. Jogando contra o Cruzeiro, vai ser uma linha de 5 defendendo mesmo. Eu só acho que o Bruno Melo não sai da equipe pro Seabra, tá? Assim como eu acho que o Coser também não sai. Aí, como vai ser definido é difícil. Os caras estão perguntando aqui, quem que trouxe o Breno Lopes, Cezinha? Quem trouxe foi o pessoal foi a Tricorp que trouxe. Foi o pessoal da diretoria. Da diretoria. Outfield e Tricorp, né? A SAF de uma modo geral. Foi a SAF. Agora, queria levantar uma questão para vocês aí. Lógico, comemoramos 1-0 bom pra caramba ali, ainda mais com as circunstâncias do jogo. Mas você fazer 1-0 com o gol do Pedro Rangel de tiro de meta, não é um tapa na cara aí dessa diretoria que não contrata nenhum centroavante, quanto mais 2 para ter ali de reserva, Will? Não, como a gente fala, é um reflexo da partida, enfim, do elenco, da montagem do elenco. E você não consegue ter o mínimo de criação, não consegue produzir quase nada e sai o gol do Pedro Rangel. Foi até engraçado, né? Se a gente for falar, foi engraçado. O Curitiba realmente não produziu nada. Agora tá passando um pouco já. Tava dando risada até agora há pouco aqui. Mas sim, eu concordo contigo, que inclusive fica escancarado com esse gol, né? Talvez traga até para um sentido que se ficasse 0-0 a gente não estaria falando tanto isso, inclusive. Pois é, você levantou até, né, César, durante a partida ali, tem que ver se eles vão levar isso como um tapa na cara ou vão comemorar esse 1-0 e achar que tá tudo bem. Também não dá, né, César? Não dá, né? Realmente, eu acho que a gente tem até, de certa forma, colocado esperança no sentido de tentar achar alguém lá da base. Volto a dizer, mas tá muito cru, né, cara? Você não pode meter também. Você não pode chegar pro Enzo, chegar pro Brian e falar para eles: olha, vem aí o brasileiro, vai lá, né, para resolver. Eu gostaria que a gente tivesse na nossa base coisas que aconteceram, por exemplo, com o Palmeiras aí, com o Ente, que depois teve o tal do outro aí, esqueci o nome do rapaz lá, que estourou. O Estevão. Mas o perfil da nossa SAF não é dar palma já dando pau. A nossa SAF não vai trabalhar para isso, para olhar para a base. Vai, cara. Essa pesada que tá aí, Thiago, é uma rapa de um tacho de um trabalho de 5 anos atrás, meu irmão. Então, só que qualquer trabalho que é feito na base agora vai se refletir muito lá na frente. Então não dá para contar com os caras agora, assim. Por isso que você sempre fala isso, né, César? Eu acho, porque tem cara que vai dizer assim: não, o cara que é bom, César, não tem que esperar, com 18 anos o cara tá pronto. Eu acho que assim, não, o cara que é bom, ele é 23 anos mesmo que o cara acaba se destacando. Agora o cara que é fora da média, daí é com 18, ele não tem idade. Mas nós não temos esse cara, né? A gente pode falar que o Ronier é um cara fora da média, e a questão da idade mesmo. Inclusive, quando eu cito jogadores que a gente fala, é muito novo, eu falo Ronier é muito novo e tá despontando. O Paixão se destacou com quantos anos? 22, 23, se não me engano. Pedro Morisco? Tudo bem, é goleiro, mas quantos goleiros você vê na idade do Pedro Morisco tendo esse destaque? Mas é aquela história, né? Aí você vai ter... É que eu acho que a gente ficou, não mal acostumado, mas veio ali o Ronier e o Pedro Morisco, e depois a gente já imagina que no ano seguinte vai vir mais 2, no ano seguinte vai vir mais 2, e é difícil. Você sabe o que é o problema, assim, que eu tô entre a cruz e a espada, Will? É o seguinte: você não tem uma juventude com uma qualidade para enfrentar essas coisas dentro do Campeonato Brasileiro. Você não tem um cara que vai dizer: porra, esse piá mais 2, 3 jogos vai arrebentar. Você não tem isso hoje. E, ao mesmo tempo, você tem uma turma, cara, que é uma turma
que já está com seus 30 e ela vai pedrada, né? Keno, tem gente perguntando aqui, e a situação do Keno? Não sei, talvez vai ficar à disposição, né? No banco de reservas, no jogo do Tá dependendo Cruzeiro. da documentação agora. E aí, como é que você vai pegar essa turma com essa idade com intensidade também, né? Então, eu fico aqui, cara, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, na esperança que isso tudo dê um encaixe. Olha o que eu tô aqui, eu tô na esperança de que tudo dê um encaixe para que as coisas possam acontecer. Eu acho que o Seabra, eu concordo com você, viu, Will? Ainda é cedo, mas não tão cedo também. Né? Sim, Pra até você porque dizer as assim, obrigações começam mais cedo esse ano. você não pode. Teve um camarada nosso aqui, um brother, que sempre vem ver os jogos, é piloto de avião, esqueci o nome dele até. Ele falou assim: César, das 10 primeiras rodadas tem que fazer 50%, cara. E essa é a pergunta que eu também deixo no ar aí. Será que vamos ter um aproveitamento de 50%? Dificilmente. Dificilmente. Eu não sou matemático, né? Eu sou advogado, meu negócio é humanas, mas enfim, essa é a situação que eu. É isso aí. analiso, né? Cenas do próximo. Mas sabe qual que é a certeza, César e William? Nós vamos tomar A cerveja. gente vai tomar cerveja porque eu apostei na KTO aí, eu não fui bobo nem nada. Fez a boa, né, Tiagão? Pedro Rangel fez a boa pra gente, né? Que agora vamos beber aqui com o dinheirinho da KTO. Agradecer a todo mundo que acompanhou até aqui, um pós-jogo mais curto, né? Mais pra frente a gente tá imaginando fazer outros planos aí, mas não vou falar muito aí que tem concorrência no meio. Valeu, Will. Valeu, Tiagão. Valeu, César. Um abraço pra todo mundo. Pelo menos com uma vitória, isso que interessa. E vamos surpreender o Cruzeiro. Tô confiante, hein, Thiago? Não sei se tanto, mas tô. Boa. 3 jogos, 3 narrações de gol, César. E agora um gol de goleiro. O homem tá Gol de com goleiro. tudo, hein? Essa realmente vai ficar na história. Cara, feliz com o resultado. Eu acho que é isso que, no final das contas, a galera também tem que configurar, né? Curitiba venceu. E, sinceramente, eu acho que não foi curto coisa nenhuma. Até pelo que foi esse jogo, você levou bastante, cara. Porque para falar a respeito do que foi feito o jogo aqui, Jesus do céu, muito ruim tudo, complicado, sem muitas condições aí para a gente avaliar. 1-0 para o Curitiba, vamos embora, passa a régua, que venha o Cruzeiro. Vou até falar baixo, que venha o Cruzeiro. Cruzeiro pode esperar que a sua hora vai chegar. Isso aí, galera. Valeu por quem acompanhou. Não esquece de deixar o like. Ainda dá tempo de deixar o seu like aí, curtir nosso vídeo, que ajuda bastante o nosso canal aqui. Valeu, um grande abraço.